Nessa última semana, nós tivemos a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, onde eles optaram por cortar a taxa de juros mais uma vez. Além disso, eles anunciaram também o fim do aperto quantitativo, que seria o processo por onde o Fed drena a liquidez dos mercados. Mas mesmo assim, desde a reunião, a gente tem visto um movimento corretivo para o mercado cripto e muita gente está começando a se perguntar se esse pode ser o final do ciclo de alta. Então é justamente isso que a gente vai discutir neste vídeo de hoje. Eu vou passar para vocês o que eu estou vendo no mercado e vou apresentar para vocês a minha tese de curto prazo e também a minha tese de longo prazo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar esse vídeo trazendo este gráfico aqui para vocês. Ele mostra os ciclos do halving do Bitcoin. E por mais que eu não acredite nessa teoria dos ciclos do halving do Bitcoin, o que este gráfico aqui está nos apontando é que nós poderíamos sim já ter batido o topo deste ciclo. Todas as vezes que nós temos o halving do Bitcoin, a gente tem o mesmo número de semanas que mostra antes do halving onde que foi o fundo do Bitcoin e depois do halving onde que será o topo. E dessa vez o topo teria nos indicado ali, né, o final de setembro com a primeira semana de outubro, justamente onde a gente bateu a casa dos 26 mil dólares. Mas como eu falei para vocês, olhar simplesmente para o halving em retornos passados com expectativa de que a história vai se repetir, para mim é uma análise muito vazia. E o que eu gosto de analisar, e já trouxe para vocês diversas vezes aqui, é a correlação do Bitcoin com a liquidez global. Toda a tese por trás do Bitcoin é a questão do dinheiro fiat ser extremamente inflacionário e estar indo rumo a zero, né? A gente sabe que hoje qualquer crise, qualquer problema que a gente tem na economia, a resposta dos governos tem sido imprimir dinheiro, desvalorizando cada vez mais a moeda e valorizando aqueles que estão expostos em ativos escassos. Isso daí já ficou conhecido como o debasement trade, que tem sido comentado por vários bancos e recentemente até em notícia no The Guardian. Então, se a gente observar a correlação do Bitcoin com a liquidez global, vocês podem perceber que ele tem um alinhamento de mais de 80% com os movimentos da liquidez. Então, se a gente analisar dentro de um período de 12 meses, o Bitcoin ele tem uma correlação extremamente forte com a liquidez global. Logo, se a liquidez está em expansão, se ela está subindo, o Bitcoin deve continuar subindo. Agora, se a liquidez começa a ser drenada, a gente começa a ter um movimento de retração de liquidez, a gente pode ver um movimento corretivo no Bitcoin, mesmo que seja no curto prazo. No longo prazo a gente sabe que a tese é clara, eles vão continuar imprimindo dinheiro e o Bitcoin vai continuar subindo. No curto prazo a gente pode sim ver um movimento mais corretivo. Isso não é verdade só para o Bitcoin, você pode ver isso também, a bolsa tem uma extrema correlação forte aí com a liquidez global e vários outros ativos como o ouro também, por exemplo. E aí um gráfico que eu trouxe aí para vocês já há algumas semanas aqui no canal é esse daqui, um gráfico da Cross Border Capital, que é uma casa de análise que é dirigida pelo Michael Howell, um cara que é especialista em acompanhar a liquidez global, e eles medem, né, esses índices de liquidez já há mais de 30 anos, medindo a liquidez de mais de 19 sistemas financeiros. O que esse gráfico aqui está nos falando é a média de quanto tempo dura um ciclo de liquidez. Então, se você olhar desde 1970 até 2025, a gente tem nessa linha pontilhada aqui, né, o tempo que costuma levar para acontecer um ciclo de liquidez. Isso aqui é uma média, às vezes ele dura mais, às vezes ele dura menos, mas a média desde 1970 tem sido essa. E na linha vermelha aqui a gente vê o ciclo de liquidez que a gente está vivendo neste momento. E como você pode ver, a gente pode estar sim se aproximando do final de um ciclo de liquidez. Este gráfico aqui eu trouxe para vocês há algumas semanas atrás. A gente tem a versão dele mais atualizada, o último gráfico que eles postaram, e de fato vocês podem ver que a liquidez já deu uma diminuída nos últimos meses. Significa que ela vai cair, despencar diretamente de agora? Não, mas já é algo para a gente se atentar e colocar aí no nosso radar, certo? A gente tem alguns outros sinais que indicam que a liquidez pode estar começando a ficar mais escassa também nos mercados, como por exemplo o Reverse Repo, certo? Isso daqui é um instrumento por onde bancos depositam dinheiro no Fed em troca de títulos de dívida. Esses títulos, eles fazem um acordo com o Fed, que o Fed vai recomprar deles no dia seguinte, pagando uma pequena taxa de juros. Então basicamente o banco vai lá, deposita dinheiro no Fed, o Fed sendo o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed dá um título para aquele banco e no dia seguinte o Fed compra esse título de volta e paga uma taxinha de juros. E por que esse gráfico é importante? Porque quando a gente tem excesso de liquidez nos mercados, normalmente os bancos vão lá e depositam dinheiro no Reverse Repo. É uma forma deles garantirem uns juros ali, né, de forma fácil e segura. Então em 2021, que a gente teve aquele processo
de expansão enorme na base monetária, né? Porque a gente teve a pandemia, eles imprimiram trilhões e trilhões de dólares. Boa parte do capital ali, né, foi sendo alocado no reverse repo. A gente chegou ali perto da casa dos 2,4 trilhões e desde então, desde 2022, quando o Fed começou um processo de aperto quantitativo, jogou a taxa de juros para 5%, essa liquidez tem sido drenada, certo? Até o ponto onde agora ela está praticamente na casa de zero. A gente tem apenas ali 4 bilhões aproximadamente no reverse repo, o que já é um sinal, mostra um pouco de falta de liquidez nos mercados. Além disso, se a gente olhar as US Banks Reserves, que seriam as reservas que os bancos têm no Fed para lidar com questões de liquidez mais diária, né, quando você precisa de liquidez para algum saque, para pagar alguma conta do dia a dia, estão começando a chegar em níveis também bem baixos, tá? Então a gente tem a casa dos 3 trilhões de dólares como sendo o ideal, né, para você ter de reservas dos bancos no Fed, e hoje a gente está exatamente na casa desses 3 trilhões. Quando a gente cruza essa faixa, né, dos 3 trilhões, essa linha para baixo, significa que há um pouco de falta de liquidez bancária. Então tem alguns sinais aí, né, de que a liquidez pode estar começando a ficar mais escassa nos mercados, e é justamente por isso, né, que o Powell, nessa última reunião, anunciou o fim do aperto quantitativo. Ele já tinha até adiantado isso pra gente algumas semanas atrás, que ele estava olhando para as reservas de Ripple, para as reservas dos bancos, e que provavelmente eles iriam mudar a política monetária, e agora foi confirmado no dia 1º de dezembro, vai ser o fim do aperto quantitativo. Então isso daí nos confirma essa tese, né, essa questão de que a liquidez nos mercados está diminuindo, certo? Então esse seria um primeiro ponto de atenção aí que eu acho que vocês têm que ficar de olho, porque como eu havia falado antes, né, o Bitcoin ele tem uma correlação muito forte com a liquidez, e se de fato ela for começar a diminuir, a gente poderia sim ver a continuação de um movimento corretivo no Bitcoin. Outro ponto que eu também estou de olho é a questão da bolha da inteligência artificial. Então tem muita gente já falando aí, né, sobre essa questão da bolha da inteligência artificial, onde está sendo investido muito dinheiro nessas empresas de IA e que hoje a receita que eles geram não justifica todo o valuation que chegou essas empresas, né? Então se você observar o ChatGPT, por exemplo, só o que eles gastam para manter a infraestrutura deles de pé e funcionando não justificaria, não, eles não recebem em receita, né, por oferecer os produtos que eles oferecem. Por mais que eu acredite que a IA vai ser uma indústria extremamente disruptiva e vai mudar a forma como a gente trabalha, como o mundo funciona, nesse momento eu acredito também sim que os valuations possam estar um pouco aquém da realidade, certo? E não sou só eu que estou falando isso, a gente tem esse vídeo aqui do CoffeeZilla falando do estado da bolha de inteligência artificial, onde ele traz vários grandes investidores, várias pessoas de renome no meio da tecnologia, falando que também acreditam que possa estar entrando em um território meio de bolha, né? A gente não sabe até onde que essa bolha pode inflar, se ela já vai estourar, mas que as coisas estão começando a ficar um pouco infladas, isso de fato elas estão. Então a gente tem aqui o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, falando sobre isso. A gente tem o Paul Tudor Jones falando também que a gente pode estar entrando em um território de bolha. E a gente tem o Jeff Bezos, CEO da Amazon, também falando que a gente pode estar entrando em uma situação de bolha. Eu acho legal até o que o Jeff traz aqui, que ele fala que a bolha não é de todo ruim, né? Normalmente quando a gente tem esses grandes desenvolvimentos tecnológicos, a galera investe muita grana nesse desenvolvimento da tecnologia, cria-se um ultra investimento, uma sobrevalorização do que realmente deveria ser, a bolha estoura, os valuations descem, mas depois a gente vê muitos avanços importantes nessa tecnologia, e é um pouco do que eu acho que vai acontecer, claro, ninguém sabe quando isso daqui pode estourar, mas é um ponto de atenção, né? E se a gente olhar para a bolsa americana hoje, as empresas de tecnologia já representam quase 40% de toda a bolsa americana. Então, se a gente visse uma retração nessas empresas de tecnologia, de IA, a gente poderia ver uma queda no mercado americano como um todo, no mercado de ações americano, e isso também poderia trazer o mercado cripto para baixo junto com ele. Se a gente olhar o valuation das stocks baseados em PE ratios e outros dados aí, a gente está em níveis mais altos aí, né, do que foi a crise de 29, a crise de 65 e a crise de 99. Se a gente olhar o nível de dívidas que nós temos hoje, de alavancagem que a gente tem nos mercados, nós também, novamente, estamos em níveis bem altos, parecido com o que aconteceu em alguns outros períodos de crise, tá, pessoal? Então, por mais que a gente tenha o fim do aperto quantitativo, o que teoricamente é positivo, né, significa que o Fed vai parar de drenar a liquidez do mercado,
ele está fazendo isso porque já está faltando liquidez nos mercados, como eu mostrei para vocês, né? E não necessariamente também a questão do corte nas taxas de juros significa que o mercado deve correr obrigatoriamente por causa disso. Muitas vezes que a gente teve grandes cortes nas taxas de juros, a gente viu aí, né, correções mais acentuadas no mercado. Então, se você olhar os últimos exemplos da história, a gente teve a bolha do dot-com, onde caiu rapidamente ali de 6% para 1%. A gente teve a grande crise do subprime, onde caiu de 5% para praticamente 0%. E a zona da Covid, onde estava ali em 2%, foi para 0%. Agora nós estamos em 5%, né, já em 4%. E possivelmente mais cortes virão, o que nem sempre indica, como eu falei para vocês, que necessariamente o mercado vai subir, certo? Então, Gabriel, me explica o que você está falando. Você está bearish para o Bitcoin? Não, eu não estou bearish. A visão de longo prazo, ela é clara, tá? Por mais que falte liquidez, a gente sabe qual vai ser o mecanismo, qual vai ser a resposta do Fed para qualquer crise que venha acontecer. Eles vão, novamente, imprimir dinheiro, vão continuar desvalorizando a moeda e vão resolver a crise. É o grande debasement trade, essa é a ideia, a tese por trás do Bitcoin. Mas isso também não quer dizer que no curto prazo a gente não possa ver movimentos corretivos, tá? Nada sobe para sempre, como eu falei, e às vezes a gente vê correções aí no mercado, tá? Por mais que essas correções comparadas com os períodos de alta sejam extremamente pequenas, né? Normalmente elas duram 1 ano, enquanto um ciclo de alta dura 3 anos, a gente sim vê de vez em quando essas correções acontecendo nos mercados, certo? Então, essa é a minha tese aí mais pro curto prazo, né? O que eu estou de olho, eu tô começando a ficar um pouco mais averso ao risco, né? Então, me expor muito em altcoins, tá com muito risco no mercado, mas pro longo prazo eu sigo extremamente bullish. Por quê? Porque a gente sabe qual vai ser a resposta do Fed para tudo isso. Eles vão continuar imprimindo dinheiro. E não é à toa que o ouro tem se valorizado bastante, né, em relação a esse debasement trade. E se você olhar historicamente, toda vez que o ouro bate um topo num ciclo, a gente costuma ver depois, né, o Bitcoin tendo a sua corrida. E agora em 2025 pode ser que o ouro tenha batido o topo novamente e o Bitcoin venha a acompanhar esse movimento. Se você olhar esse gráfico aqui que mostra desde 2016, a gente tem o mesmo movimento, né? O ouro corre, encontra o seu topo, o Bitcoin tem a sua corrida. O ouro corre, encontra o seu topo, o Bitcoin tem essa corrida, e agora, né, o ouro teve a sua grande corrida, pode ter encontrado o topo, e quem sabe o Bitcoin não vai ter a sua corrida, né? Cada vez mais a gente está fortalecendo a tese do Bitcoin como ouro digital. Eu trouxe para vocês no vídeo da semana passada esse artigo do Deutsche Bank falando que Bitcoin e ouro devem estar nas reservas da maior parte dos bancos centrais do mundo até 2030, né? O mundo já está se ligando que a gente está tendo uma corrida do dinheiro fiat para ativos reais, ativos que não perdem com a desvalorização da moeda. E eu acredito que nos próximos anos a gente deve ver sim o Bitcoin fazendo uma corrida para pelo menos alcançar o tamanho de mercado que tem o ouro nos dias de hoje, o que traria mais de 10 vezes de valorização para o Bitcoin, né? Só para ele alcançar o market cap do ouro. Então, para o longo prazo, a minha tese segue extremamente bullish, né? A gente tem visto finalmente a demanda institucional aparecendo aí, né? Procurando o Bitcoin. Então, desde 2024 que o Trump foi eleito, está trazendo regulamentação, ele está legitimizando o mercado cripto globalmente. A gente tem visto a busca por Bitcoin aumentando em meio às instituições, né? O ano de 2024 foi recorde, 2025 já superou esse recorde, sendo que a gente ainda nem chegou no final do ano. A gente tem visto países, estados, governos buscando exposição ao Bitcoin. Então a gente teve recentemente o pessoal da Bitwise, um dos maiores ETFs de Bitcoin, falando que fundos soberanos estão procurando eles silenciosamente para acumular Bitcoin. Fundo soberano seria uma empresa que investe fundos de um país, né? O que a gente tem a notícia mais recente aí de quem acumulou bastante Bitcoin foi o Fundo Soberano de Abu Dhabi, comprando quase $500 milhão, isso em maio, né? Agora eles já devem estar até no lucro aí nesta posição. E a gente tem a curva de adoção do Bitcoin apenas começando a subir. Por mais que muita gente tenha essa mentalidade de, cara, eu perdi a corrida do Bitcoin, já tá $100 mil, agora já foi, eu preciso encontrar outra coisa. Não, a gente tem 15 anos de indústria, o Bitcoin é extremamente novo, ele só começou agora a ser legitimado e reconhecido por grandes instituições, governos, e eu acho que você está entrando agora, você ainda está entrando muito cedo no Bitcoin. Então, o que eu estou fazendo agora? Como eu falei para vocês, curto prazo eu estou um pouco mais averso a uma grande exposição em risco, mas para o longo prazo eu sigo firme e forte na minha tese do DCA, o Dollar Cost Average. Então eu sigo acumulando Bitcoin, sigo pensando no longo prazo, porque eu vejo esse trade se materializando, o Bitcoin alcançando o market cap do ouro, o que traria aí mais de 10 vezes de valorização para o Bitcoin. Eu vejo ele acima da casa do
do milhão de dólares, né? Mas não quer dizer também que no curto prazo eu não possa proteger um pouco meu capital, reduzir a exposição em ativos muito arriscados, certo? Bom, então é isso, pessoal. Isso é um pouco do que eu estou vendo agora neste momento para os mercados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente está trazendo essas análises aí semanalmente para vocês aqui no canal do MB. E se você ainda não tem uma conta com a gente, QR Code está aí na tela para você abrir a sua conta, começar a fazer o seu DCA e construir essa sua exposição num dos ativos que eu acho que vai mudar a história financeira da humanidade. Grande abraço, até a próxima e valeu!